Olá, amigos. Mais uma vez nos encontramos no estudo do livro Coragem de Diversos Espíritos, da psicografia do nosso Chico. E hoje nós conversaremos sobre a lição número 43, Corpo e Alma. Aparentemente uma lição óbvia, que temos que cuidar do corpo e da alma. Mas a ciência espírita, que nos alarga a maneira de ver, não só para o momento, mas para um futuro obrigatório, porque se existe uma coisa fundamental nesse mundo, chama-se lei. E a lei nos diz assim, a lei de Jesus, a lei de Deus, diz assim, o que você plantar hoje, você vai ter que colher amanhã. Ninguém duvida disso. Mas nós vamos estudar muito mais do que isso, porque a terceira revelação, a doutrina espírita, ela é uma obra de educação. E esse é o nosso grande objetivo aqui na Terra. Jesus foi chamado de mestre. É o único título que ele aceitou, ou seja, professor. Ele veio aqui com o objetivo de ensinamento. Os espíritas que receberam a terceira revelação através de Kardec, do esforço do nosso Kardec, também dão continuidade, alargam a maneira de ver os conhecimentos de Jesus. Dessa maneira, nós vamos começar, não pelo livro Coragem, mas por um outro livro da psicografia do Chico, de lavra do nosso Emmanuel, que ele diz assim, chamado Livro da Esperança. Eu adoro esse livro. Ele é maravilhoso. Ele me sustenta muito, me consola, me educa. Há uma lição chamada Engenho Divino. E nessa lição, Emmanuel começa assim, guardas a impressão de que resides na cidade ou no campo, num palácio ou numa choupana. Mas, na verdade, você mora no corpo. Portanto, é imperioso que saibas manejar o corpo na condição de engenho divino que a vida te empresta como instrumento indispensável à tua permanência na estância terrestre. Nesse mesmo livro, há uma outra lição chamada Perante o Corpo, em que Emmanuel começa ela assim, és um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. Portanto, o corpo é o teu refúgio, o teu bastão, a tua veste, o teu vaso, a tua harpa e a tua enxada. Portanto, abençoa o teu corpo e aparelha ali com as energias melhores que você puder, para que ele te abençoe e também te aparelhe no desempenho da tua missão. Contudo, não te enganes em esmeros de superfície. É importante a higiene pessoal e o controle alimentar, diz o Emmanuel, mas é fundamental evitar a congestão emocional pela carga excessiva dos anseios inadequados. Pois a vida orgânica é baseada célula a célula e cada célula é um centro de energias. E todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo ou irritação equivale a crise de cúpula, com descarga de raios negativos, destrutivos, tóxicos, por todo o corpo físico e perispiritual, em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Nós somos responsáveis por nosso corpo. Esse é um conceito que a gente não tem que deixar de lado. Mais tarde, a gente vai concluir. Agora, a gente vai pedir ajuda para o André Luiz, no livro Missionários da Luz. André diz assim, olha só, receber um corpo na concessão do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade nos serviços de aprendizagem, elevação e reparação. Vamos guardar mais esse outro conceito
para a gente fazer a conclusão lá no final. Como é que a gente faz isso? Nós temos que ter esforços evolutivos para que nós façamos as nossas conquistas pessoais através dos processos de educação do nosso próprio espírito, mas também, fundamentalmente, dos cuidados que nós devemos ter com todos os empréstimos que nós recebemos. Voltamos então para o Emmanuel no texto de hoje. E ele diz assim, muito simplesmente, de uma maneira tranquila, ele diz assim, é obrigatório cuidar do corpo e da alma. Ou seja, cuidar dos dentes, mas se você não cuida das palavras, pouco importa seus belos dentes. É fundamental cuidar dos olhos e das orelhas, mas temos que aprender a ouvir e a ver. Cuidar dos pés, mas devemos cuidar da direção em que damos a eles, do caminho e onde pisamos. Cuidar do coração, mas cuidar dos impulsos emocionais. Cuidar da aparência através de roupas e cuidados, mas fundamental, então, cuidar das expressões e maneiras no trato com os outros. Compete-nos liquidar, portanto, manifestações de cólera e rudeza, crueldade e obstinação no erro. Isso não é conceito religioso, isso é conceito científico de saúde. No livro Ação e Reação, André Luiz tem uma oportunidade de uma consulta a um elevado ministro de nosso lar, o ministro Sâncio. E Sâncio diz a ele, alerto que todos os valores da vida pertencem a Deus. Assim, somos simples usufrutuários da natureza, ou que seja, os tesouros de Deus. Desde o mínimo átomo, até os grandes orbes nas constelações, nas galáxias, pertencem a Deus. Ou seja, o espírito encarnado ou desencarnado gasta o que não lhe pertence, que é recebido do Pai por empréstimo. Ou seja, os patrimônios materiais, as riquezas da inteligência, incluindo o nosso próprio corpo, são propriedades do Pai que nos concede a título temporário, ou seja, a título precário. E de tudo nosso Pai nos pedirá contas, porque Deus é amor, diz Sâncio, mas é também justiça, e não há progresso sem justiça. Nessa simples lição, óbvia aparentemente, nós temos o grande objetivo da nossa estada na Terra, que é aprender, ou seja, educar-nos. Lá no início nós falamos que Jesus veio à Terra e o único título que ele aceitou foi o de mestre, professor. Ou seja, ele tem um objetivo educativo. Nosso Kardec diz assim, a doutrina espírita é uma obra de educação. O Emmanuel diz assim, a doutrina espírita é uma universidade para a vida. Ou seja, nosso grande objetivo aqui na Terra é a nossa educação. Como é que nós vamos nos educar? Nós temos a oportunidade, através do corpo e dos seus recursos, das suas faculdades, do obrigatório acesso à cultura e o desenvolvimento das nossas habilidades. Mas como é que nós vamos fazer isso sem o cérebro, sem os olhos, sem a orelha, sem as ferramentas das mãos e dos pés, sem o nosso corpo físico? Mas como fazer isso com essas ferramentas que nos são emprestadas? O grande objetivo, indiscutível, é cumprir a lei de Jesus, que é amar o próximo como a ti mesmo, o dever. Ou seja, nós devemos amar a nós e aqueles que nos cercam. Mas, enquanto a gente ainda não sabe amar, porque isso é uma conquista a longo prazo, nós devemos aprender, no mínimo, a servir.
E o André diz assim: enquanto a gente não sabe servir com caridade, com o coração, seja no mínimo ou inicie sendo gentil. Também nós encontramos nessa lição a responsabilidade que nós temos sobre os nossos comportamentos e atitudes. Porque, como representa-se o nosso comportamento e atitude nos aspectos emocionais, no coração, nos aspectos intelectivos no cérebro, mas tudo é ação que é feito através da palavra e das mãos. Então, o comportamento é a emoção e a intelectividade. As atitudes são a ação. Isso daí, como nós dissemos há pouco, não é conceito religioso, isso é conceito científico de saúde. Se eu desequilibrar o meu aspecto emocional ou tomar uma atitude negativa contra aqueles que me cercam, obviamente eu prejudico a mim mesmo. Porque se o outro, como diz o povo, passar recibo ou aceitar a minha ofensa, a minha atitude indevida, ele também se desequilibra porque ele não foi vigilante. Como disse Jesus, olhar, vigiar e orar. Ele não estava vigilante, então ele aceitou a minha atitude negativa. Mas se ele não aceitar, sempre o primeiro a passar mal, a se desequilibrar, sempre vai ser aquele que emitiu todo aquele desequilíbrio. Porque para emitir, eu me carrego com aquelas energias, ou seja, como disse nosso Emmanuel, uma crise de cúpula em meu corpo e me adoeço imediatamente. A ciência espírita tem uma lei chamada lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela é imediata. Não é aquilo que nós fizemos, vai ter o julgamento depois que a gente desencarnar, enquanto a gente estiver aqui na Terra, e talvez esse julgamento não aconteça, segundo algumas filosofias que andam pelo mundo, né? Que tudo se acaba com a morte. Enganam-se. A coisa é imediata. Eu me elevo ou me rebaixo, eu me sanifico ou me adoeço, imediatamente vou plantando aquilo dentro de mim mesmo o tempo inteiro. Muito bem. Então, nós temos uma outra coisa para finalizar no contexto desse estudo dessa lição do Emmanuel, que é assim: se recebemos de empréstimo alguma coisa, nós devemos, por no mínimo educação, devolver esse objeto que nos foi emprestado e nos cabe, enquanto estiver conosco, cuidar para devolver em bom estado. Nosso corpo físico vai desgastar naturalmente, porque nós não vamos devolver o corpo que nós recebemos como criança, mas nós recebemos um corpo em bom funcionamento, com seus limites naturais. Devemos usufruir com responsabilidade, porque, além de devolver, nós seremos cobrados pelas nossas atitudes, pelas nossas irresponsabilidades, pelas nossas impenitências, ou seja, obstinação no mal, que ainda é natural na gente. Mas, a cada dia, nós devemos nos esforçar para a nossa finalidade fundamental, que é o aprendizado do amor que Jesus veio aqui nos ensinar. Teremos muito tempo para isso. Mas que tal iniciar com algumas ordens de disciplina em nós mesmos, trancando a boca, como disse o André, através da água da paz, cuidando do relacionamento com as pessoas, enquanto nós não sabemos a atividade da caridade, com gentileza. Um sorriso faz muito. Um ato de cuidado faz imenso bem. Não esqueça, Deus ajuda o homem pela mão do homem. Estejam todos com ele. Que assim seja.